Olá, paranormais. Esta é mais uma noite em que estamos reunindo nossa legião para mais um vídeo. Há muitas coisas que não sabemos, muitos mistérios existem. Afinal, a própria existência da Terra é um mistério em si. E se toda resposta estiver em sua frente? E se tudo aquilo sobre conspirações for real? E se as coisas que você ouve realmente existirem? E se o seu mistério for revelado? Eu sou Yahiko, e a partir de agora começa a nossa série Mistérios da Humanidade. Às vezes, fazemos coisas estranhas, que só depois de feito percebemos o quão estúpido foi. Às vezes, parece até que você não tem controle sobre si próprio. Tome cuidado, pois eles podem eles podem estar te controlando. Os agentes zumbis, ou os zumbis da CIA, é um tema bastante conhecido entre conspirólogos e debatido até hoje. Há teorias que dizem que os assassinatos famosos como o de John Lennon, John Kennedy e até mesmo o ativista Martin Luther King foram mortos por pessoas que estavam sendo mentalmente controladas e nos bastidores do crime. A CIA estaria sendo responsável pela programação mental dos assassinos. Isso tudo parece muita loucura, certo? Você vai entender tudo. Tudo começou cerca de 1953, quando isso tudo teve um pé na realidade. Estou falando do projeto ultra secreto que a CIA havia criado. O propósito? Controle mental. O projeto se chamou MK-Ultra e teve início em abril de 1953. Eu não posso afirmar aqui que as pessoas citadas antes foram realmente vítimas desse projeto, mas posso afirmar que o tal programa fez pelo menos uma vítima fatal. O cientista Frank Olson. 9 dias depois de participar de uma reunião com agentes da CIA, em novembro de 1953, Olson caiu misteriosamente do 10º andar de um hotel em Nova York. Aquela, sem dúvida, foi uma morte tremendamente improvável para alguém como ele, funcionário da divisão de operações químicas do exército americano, tido como um sujeito espirituoso e bem-humorado. A ideia de suicídio não combinava com o perfil dele. Familiares e companheiros próximos de trabalho chegaram a notar uma estranha mudança em seu comportamento nas semanas anteriores. Segundo relatos, seu humor característico havia se tornado crises depressivas e comportamentos psicóticos. Mas ainda era difícil de enxergar tendência suicida em Olson. As circunstâncias da morte do cientista permanecem um mistério até hoje. Porém, o que se sabe de fato é que ele e outros cientistas haviam participado de uma reunião com Sidney Gottlieb, diretor técnico da CIA e chefe do MK-Ultra. Na ocasião, Gottlieb teria colocado LSD na bebida de Olson para testar os efeitos da droga em humanos. Como consequência das doses, Olson pirou dias antes de morrer. Agora você se pergunta por que no meio de tantos cientistas, por que justo Olson? Digamos que a CIA se livrou de uma futura testemunha indiscreta. Olson ameaçou sair do projeto MK-Ultra quando descobriu que os testes estavam sendo feitos em prisioneiros nazistas. O problema é que Olson já sabia demais. Assim, Gottlieb decidiu não apenas testar a droga, como também colocou o plano de eliminar Olson. Com ele dopado, foi fácil para os agentes da CIA jogarem o cientista pela janela do hotel e simular um suicídio. Com toda essa queima de arquivo ou não, os conspirólogos afirmam que Olson foi uma das primeiras cobaias de Gottlieb, o mentor do MK-Ultra. O objetivo era insano. A CIA queria criar agentes manipulados por meio de ingestão de drogas e técnicas de hipnose, capazes de cumprir qualquer ordem, independente de qualquer coisa. Em 1964, o programa foi rebatizado com o nome de MK-Search e subdividido em 149 subprojetos para apagar memórias, implantar lembranças falsas e incentivar personalidades múltiplas. Usava ainda ondas de radiofrequência de VHF, UHF e IHF para guiar as mentes dominadas. Outras drogas também eram embutidas nessa experiência. Hoje, há dezenas de livros que contam em detalhes as técnicas utilizadas pelo pessoal sob o comando de Gottlieb. Qualquer um
podia se transformar em candidato. Americanos, estrangeiros, militares, civis, ricos ou pobres. Eles eram submetidos a um estado vegetativo antes de suas memórias serem apagadas por meio de um coquetel diário de drogas, administrado pelos cientistas da CIA. Esse processo foi apelidado de terapia do sono. Os pacientes do MKUltra recebiam até 3 doses cavalares e diárias de medicamentos como Nembutal e Fernegan, além de eletrochoques de até 110 volts. Nós não sabemos e nem nunca saberemos tudo sobre o MKUltra. Muitos soldados americanos que combateram na Guerra do Vietnã, por exemplo, teriam sido controlados mentalmente, porém poucos fatos foram documentados, pois Richard Helms, diretor da CIA, mandou destruir todos os registros do programa MKUltra em 1972. Parte da papelada, no entanto, acabou sobrevivendo e passou a alimentar a literatura conspiratória. Lembra do que eu disse a você antes a respeito de controle de assassinatos de pessoas famosas como John Kennedy? Pois é, assim insiste em dizer que o projeto nunca progrediu como se comentava e jamais alcançou o controle mental. Porém, a prova de que o projeto foi posto em prática e que em todos os casos que citei aqui, John Kennedy, Martin Luther King e John Lennon foram executados à base do MKUltra são as seguintes coisas. Cira declarou ter atirado em Bob Kennedy no dia 5 de julho de 1968. As 3 balas que ele disparou no senador apenas serviram para distrair as testemunhas presentes no local, em Los Angeles. O verdadeiro assassino teria dado um balaço de perto nas costas da vítima, o que explicaria a estranha perfuração na nuca de Bob encontrada durante a necrópsia. No caso de John Lennon, Champman dizia que ouvia vozes o tempo inteiro, e foram elas que o incentivaram a matar o músico naquele trágico 8 de dezembro de 1980. Isso significa que a CIA realmente criou agentes zumbis? Eric Olson, filho do cientista Frank Olson, não tem dúvidas de que seu pai foi eliminado porque pretendia denunciar o uso de humanos no MKUltra. Eles não podiam correr o risco de deixar o meu pai envolvido ou, considerando tudo o que ele sabia, permitir que ele pedisse demissão, disse Eric em uma entrevista para o jornal britânico London Mail em agosto de 1998. Os diretores do Serviço de Inteligência Americana, CIA, sempre negaram qualquer tipo de envolvimento na morte de Olson. Garantiam sobre juramento que até destacaram um agente psiquiatra para tomar conta de Olson na sua derradeira crise de depressão e paranoia. Curioso é mesmo que, sem supostamente a CIA ter culpa no cartório, decidiu então pagar uma generosa indenização de aproximadamente $750 mil à família de Olson. Anos depois, em 1990, a viúva e seus 3 filhos finalmente conseguiram exumar o corpo do cientista. Os legistas que examinaram os restos mortais identificaram no crânio um trauma que não parecia decorrente da queda que o teria matado. Para Eric, uma prova do assassinato de seu pai, que teria recebido um forte golpe na cabeça antes de ser jogado do 10º andar. E você, o que acha disto tudo? Deixe o seu comentário. Esse foi o nosso vídeo da série Mistérios da Humanidade.